Muito bem, continuando o estudo da lição número 11, a parte de quinta-feira, a besta do mar. Já estudamos as duas bestas, de forma assim simbólica. Agora já falamos sobre a besta que surgiu do mar, agora hoje a besta que surgiu da terra. Estamos caminhando profeticamente para o futuro, e nesses momentos que ainda virão, podemos dizer que vamos receber força conforme as nossas necessidades. Há muitas promessas na palavra de Deus que nos libertam do medo do futuro. Quando se olha para a igreja e as pessoas começam a estudar coisas como, por exemplo, a questão do Apocalipse, das bestas, decreto dominical, muitos irmãos ficam com medo, ficam assim pensando no futuro. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou me virar? E se eu não conseguir, assim, um lugar para ficar? Meu Deus, as pessoas se preocupam, há pessoas que entram em pânico, e alguns até perdem a fé, porque dizem assim, como é que eu vou fazer? E se eu não conseguir? E minha família? Então as pessoas acabam desistindo. Por isso que Deus mantém suas promessas. As promessas são como aqueles muros que tem assim na beira da praia. São chamados de diques. Quando a maré sobe à noite, a água do mar ela avança pela praia e chega quase ali naquele muro de contenção. Do lado do muro de cá é tudo tranquilidade. Ali dentro as ondas estão batendo contra as pedras e dá para ver que elas ficam um pouco violentas. Mas o muro serve de proteção. A palavra de Deus com suas promessas é um muro de proteção. Nós temos 365 promessas de Deus dizendo não temas, uma para cada dia. Então não há o que temer, é o que nós temos cantado. Isaías 41, verso 10 diz, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu te ajudo. Isso é muito importante crermos nessa promessa. Façamos isso para enfrentarmos as duas bestas e todas as coisas que virão pela frente. Pergunta número 7. Qual é a diferença entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra? Vamos ler Apocalipse capítulo 13, de 11 a 18, diz assim, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, a besta que subiu do mar, cuja chaga mortal foi curada. E essa besta que surgiu da terra faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu até a terra, para que as pessoas possam ver. E ele engana os que habitam sobre a terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na vista dos homens, na presença da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que fizessem uma imagem para a besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que que desse espírito à besta que recebera a ferida. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então, essa besta do mar, ela exige que se faça uma imagem da besta, e foi-lhe concedido que desse vida para essa imagem da besta, de tal maneira que essa imagem falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na tua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e esse número é 666. Pergunta é, qual a diferença entre a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra? Resposta, a diferença da segunda besta para a primeira é que ela vem da terra, e com um poder recebido pelo dragão, para exigir que todas as pessoas adorem a besta que surgiu do mar, a primeira besta, que conforme vimos é o papado. Ou seja, é preciso ver, a besta não é o papa, é o papado, é o cargo que ele ocupa. Isso sim, porque as pessoas vão passar, outros vão ser eleitos, o Papa Francisco está aí, mas ele pode, por exemplo, renunciar, outro pode ser eleito. Então tudo vai de que esse cargo pode ser ocupado por qualquer pessoa que esteja dentro daquela organização. Então veja, a besta que surgiu da terra é diferente da primeira besta que surgiu do mar, porque
interpretação profética, a besta que surgiu do mar, surgiu de um lugar populoso, a Europa, por exemplo. A besta que surgiu da terra é de um lugar deserto. Então, os cristãos que foram perseguidos na Europa cruzaram o oceano e foram para um lugar novo, que eles chamaram de Nova Inglaterra, depois Estados Unidos da América, um lugar que não tinha população quase que nenhuma, um lugar deserto. E nós vamos ver que isso se encaixa perfeitamente com os Estados Unidos da América. Por isso, em 1798, os Estados Unidos proclamaram a sua Constituição e foi declarado como sendo um dos maiores impérios do mundo. E de maneira que ela se encaixa dentro da descrição da besta com 2 chifres. Esses 2 chifres recebem 2 interpretações. Pode representar os 2 partidos que dominam hoje a política, os democratas e os republicanos, como pode representar 2 grandes conquistas da nação americana, que é a liberdade religiosa e a liberdade política. Isso se configura o sucesso dessa nação. A liberdade religiosa e a liberdade política. A pessoa acredita no que quiser e vota se quiser ou não. Uma liberdade política e religiosa. Então, quando surgir a imagem da besta, o que é a imagem da besta? Veja, essas 2 coisas, liberdade política e religiosa, vai ser dado ao Estado. É chamada imagem da besta. Quem controlará tudo será o Estado e a igreja, a religião. Ou seja, essa imagem tem que ser adorada ou respeitada. Se as pessoas não respeitarem a imagem da besta, então essa imagem, vai criar um decreto para eliminar as pessoas que não concordam com isso. Então, isso quer dizer, o grande conflito, Ellen White diz assim, o papado aliado com os Estados Unidos. Eles farão a imagem da besta. E a nação americana, como é hoje a maior nação do planeta, a mais forte em poderio econômico, em poderio bélico, tanto que ela manda armas e munições para as diversas guerras, os diversos conflitos no mundo inteiro. Então ela é muito poderosa. Comanda o mundo inteiro através do dólar, através das importações e das exportações. Então ela é muito poderosa. E em pensar que quando Ellen White teve a visão, a nação americana estava assim praticamente gatinhando para se tornar a dominadora no cenário político e no cenário armamentista. Pergunta número 8. Qual é a característica da besta da terra? E como é a forma que ela fala? Apocalipse 13, versos 11 e 12. E vi subir da terra uma outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Veja, a besta que teve a chaga mortal, que recebeu a chaga mortal, foi a besta, o papado. O general Berthier prendeu o Papa, levou para Paris e o Vaticano acabou. Depois Mussolini, na Itália, devolveu ao papado todas as prerrogativas e o poder. Então a chaga mortal foi curada. Então esta besta que surgiu da terra, ela parece um cordeiro, mas ela fala como um dragão. Tem um grande poder de autoridade. De maneira que a nação que prega a igualdade, a nação que prega os direitos humanos e a liberdade religiosa e política, de uma forma geral, vai se tornar um dragão. Hoje fala como um cordeiro, mas vai se tornar um dragão. Vai falar como um dragão. E ai daquele que não obedecer às ordens desse dragão. A profecia declara que essa nação será a primeira a exigir que as pessoas adorem a primeira besta que surgiu do mar, ou seja, o papado. Deus abençoe. Possamos estar cientes de que existe uma proteção para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se você é uma dessas pessoas, acredite, Deus já está preparando a sua proteção. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que o teu poder nos envolva, nos dê coragem, ousadia, para que possamos enfrentar todas essas coisas que virão. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um bom final de noite. Deus abençoe.